Olá pessoal, eu Fausto aqui do Karaoke Connection e mais uma vez estamos aqui com o Renato do Learning Brazilian Guitar. Sejam bem-vindos de novo, Renato. Gente, sejam bem-vindos ao podcast. Espero que vocês curtam o assunto de hoje. E, novamente, obrigado pelo convite, Foster. De nada. E quem não pode gostar da música brasileira? Se você não gosta da música brasileira, não confio em você. É uma coisa pessoal minha. Você sabe que existe uma frase que é meio comum de ser dita, que fazia parte de uma música, na verdade, que diz: quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É, é, Né? É já ruim ouvi da falar. cabeça, é o doente do pé. É uma brincadeira, né? Mas é verdade. Os brasileiros brincam muito, muito. Tem que tomar um certo cuidado, assim, porque a gente brinca muito, as pessoas às vezes pensam que a gente está falando sério, e não é. Tem muita brincadeira mesmo. É, eu acho por isso que eu sempre gostava muito do brasileiro, geralmente, porque vocês são muitos, sei lá, irônicos. Eu também. O meu sentido de humor é bem Uhum. sarcástico, sempre. Eu acho só que de vez em quando a gente passa um pouco do limite e acaba sendo um pouco grosseiro, né? Eu acho que, mas enfim. Mas, Pode mas, ser. mas, bom, eu sei me segurar, eu acho. Mas tem pessoas que eu vejo por aí que estão conhecendo, encontrando uma pessoa pela primeira vez e já vem a brincadeira, né? Calma, vamos com calma. Calma aí, calma aí. Calma É, aí. bom, Renato, hoje a gente vai direto ao ponto. Vamos falar Uhum. sobre Tom. Quem é Tom? Pode me explicar um pouco sobre essa figura Tom Jobim, que é tão famosa na história brasileira? Então, a gente chama ele de Tom carinhosamente, né? O nome completo dele era Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, né? É, Mas é enfim, impossível para mim lembrar esse nome inteiro. é muito longo. Acho que para a gente também aqui no Brasil. Então, o Tom ele foi um cara muito importante porque eu acho que primeiro porque ele era um grande compositor. Uhum. Independente do que ele compunha na época, na década de 50, quando começa a Bossa Nova, né? Ele está muito relacionado à Bossa Nova, claro, mas eu acho que ele é importante primeiro porque ele foi um grande compositor mesmo. Quando a gente analisa as músicas dele, tanto a questão harmônica quanto a questão melódica, elas são muito, muito bem construídas. Você vê que é uma coisa feita por uma pessoa que entendia profundamente do assunto musical, né? É, a qualidade da música dele é sensacional. Sim, sim, eu também acho sensacional. Foi importante também pela própria figura, né? Uma figura um pouco caricata às vezes, brincando muito com as coisas, né? Uhum. Essa coisa do boêmio, o charuto na boca e o chapéu Panamá, né? É, Então, assim, era uma figura marcante, né? é, E ao mesmo tempo dizem que extremamente tímida, né? Brincava muito para disfarçar a timidez. eu faço a mesma coisa. Eu acho que é uma arma inofensiva, né? É melhor Exatamente. assim, né? Então, assim, ele foi muito importante porque eu acho que todo o movimento da Bossa Nova acabou mudando a maneira do brasileiro enxergar a música brasileira. O que quer dizer isso? O que acontece é assim, antes da Bossa Nova já existia samba, já existia choro, já existia baião, shot, enfim. Os estilos eram, vamos dizer assim, regionais. Não sei se essa colocação vai fazer muito sentido para vocês, mas era um pouco gueto. Era uma coisa não compartilhada completamente pela sociedade, às vezes. O samba, um pouco mais, principalmente por causa do carnaval, né? É, E esses estilos musicais, eles eram executados por músicos que tocavam só dentro desses estilos musicais. Então, por exemplo, o choro iria ser tocado com flauta, bandolim ou cavaquinho, um violão, sabe, um pandeiro. Então, era aquela instrumentação característica do choro. sim, é muito mais firme Ou na estrutura. e, isso, né? Ou então a instrumentação característica do samba. No caso do shot do baião seria o trio famoso, né? Que é a zabumba, o triângulo É,
e o acordeon. E, assim, existia, claro, a Rádio Nacional, onde trabalhava um maestro chamado Radamés Inhatali, que ele fazia já arranjos desse tipo de música para orquestra. Muita gente acha que era uma coisa, não por falha do Radamés, mas uma coisa um pouco caricata, como se saísse um pouco do ambiente de cada região. Com o advento da Bossa Nova, é muito interessante porque ocorrem uma série de trocas, vamos dizer assim. Por exemplo, o que era a percussão, os elementos percursivos das músicas regionais, a bumba, triângulo, pandeiro, surdo, tudo isso é trocado pela bateria. É, Nos arranjos orquestrais, todos os metais, enfim, não que foram completamente deixados de lado, mas que eram um arranjo mais big band, é, a função desses instrumentos passa a ser das cordas da orquestra. sim, sim, sim. O violão assume um papel principal na bossa nova, É, faz coisa, tudo. coisa que faz tudo. O piano deixa de ser tão rítmico também, ele deixa de ter a função rítmica de condução do ritmo da música e passa a ser uma coisa mais solta. Então ocorre uma série de transformações no que se refere aos arranjos, e a bossa nova nasce desse jeito, então não é mais caricato. É, exatamente. É interessante que você falou isso, porque, por exemplo, quando você fala sobre o samba, sem pensar, eu penso na batucada, né? Tipo, nos Uhum. ritmos. Mas com bossa nova, é o violão que está fazendo basicamente o ritmo e também a melodia todo simultaneamente. Sim, sim, é verdade. O foco muda, né? Ao invés de você ter, é isso que eu estou tentando explicar, que essa coisa da a instrumentação, que são os instrumentos utilizados em um determinado estilo, fica mais universal, É, né? Você utiliza piano, o contrabaixo entra realmente como um instrumento importante, coisa que não existia no samba, mas na bossa nova ele está lá, é, né? Enfim, existe realmente uma série de mudanças que são muito benéficas quando a gente enxerga, quando a gente tenta enxergar a música brasileira como uma coisa mais universal, né? Mais do mundo, primeiro menos da região, depois mais do Brasil, depois mais ainda se desenvolvendo para o mundo, né? Uma coisa mais mundial, mais internacional. É bem é. interessante isso. Você acha que é o primeiro gênero brasileiro que realmente foi internacional, totalmente? Porque, por exemplo, até hoje em dia, quando alguém que não sabe muito do Brasil, eles conhecem, tipo, a Garota da Ipanema, essas coisas, né? Global. É, olha só, antes da Bossa Nova, existiu a Carmen Miranda, né? Que fez muito sucesso na Broadway, com sambas, mas tudo era um pouco caricato. Tanto que ela foi muito criticada no Um Brasil. pouco, muito, né? Eu acho que muito, né? Não sei. Eu acho que muito. Bom, enfim, não sei. Ela, Outro ela, ela, assunto. ela teria que estar viva aqui para responder, né? Era a ideia de vender uma imagem do Brasil como algo exótico, como algo. E que perdura até hoje, né? Porque muita É, gente, tipo, país pelo menos. tropical. Sim, sim, né? Eu já vi coisas na internet muito interessantes de gente que veio para São Paulo, por exemplo, que é uma cidade enorme, é a maior cidade das Américas. Não é brincadeira, é maior que Nova York em É, termos de população. impressionante. E eu já vi comentários em fóruns, enfim, eu fui para São Paulo, eu pensei que eu ia ver macaco na rua, arara. Não, não vai ver, É, né? Então persiste um pouco essa imagem de uma coisa exótica, talvez a mesma imagem que eu tenha da Tailândia, é, sabe, como uma terra exótica com coisas muito diferentes, né? é. Mas enfim, Mas eu eu acho fui que para Tailândia faz uns anos e foi basicamente isso. mas é porque a gente está também saindo do Ocidente e indo para o Oriente, né? Uma coisa já Sim. esperada, acho, né? Mas enfim, nos Uma filmes da coisa Carmen Miranda, engraçada rapidamente é diga, que diga. todo mundo me fala, tipo, e o que você esperava do Brasil, tipo, antes de chegar pela primeira vez? Tipo, você estava aí esperando macacos pela rua, essas coisas. Mas eu estava morando no Rio de Janeiro, e eu Uhum. morei no bairro do Jardim Botânico, que tem muito macaco, tem mico. Sim, Então, sim. na minha casa sempre tinha mico na rua. Então eu falei, pois é.
eu estou pensando em macaco e eu cheguei lá e tinha mico sempre. Realidade constatada. Mas enfim. Bom, mas voltando, né, ao Tom Jobim, eu acho que foi uma série de coisas assim que aconteceram ao mesmo tempo, né? A qualidade das composições do Jobim, que é inegável, a maneira de interpretar que o João Gilberto trouxe, que eu acho que é a grande contribuição dele para a bossa nova. Eu enxergo o João Gilberto como uma síntese. Você sabe que antes do João Gilberto gravar o Chega de Saudade, o famoso LP em 59, Uhum, já tinha sido gravado um LP em 58 com a Elisete Cardoso, que era uma grande cantora da época também. uhum. E os dois discos são de bossa nova, são as composições do Tom, enfim, né, várias outras músicas, mas já um estilo de bossa nova. Mas quando você ouve a Elisete e ouve o João Gilberto, a diferença é nítida. Não no que se refere à qualidade do canto. É, Não é que a Elisete era uma ótima cantora, mas ela ainda tinha uma maneira de cantar que estava relacionado com as cantoras de rádio, que a gente chama é, antigamente, as cantoras do rádio, né? Que é a voz lírica, a voz de quem aprendeu canto lírico, né? é, Então, eu acho que o João Gilberto é uma síntese nesse sentido, assim, de encontro entre a composição de Jobim e a maneira de interpretar, né? Quer é. dizer, Bom, duas coisas, Renato. Primeiramente, quando você fala o verbo interpretar, você quer dizer o quê? Você está se referindo a compor a música ou cantar? Ou as duas tá, coisas? tá bem interessante isso. Interpretar em português é a mesma coisa que perform in English. Ah, legal. Então, quando você No fala, idea. quando você diz assim, por exemplo, a interpretação dele foi ótima Ah, daquela é. música, Agora faz você sentido. está dizendo the performance, É, his performance was great. mas hoje em dia eu estou escutando mais, tipo, performance também, às vezes. Sim, Eu sim, tenho eu acho amigos que, que falam. eu acho que sim, acho que é uma coisa que está mudando, talvez. Eu acho que como eu já estou com 50 anos de idade, eu não mudei junto ainda, É, não, é, a né? geração jovem dos É, brasileiros estão roubando é. palavras americanas. Sim, 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 sim. Eu acho que também por causa da faculdade de composição, onde a gente fala muito sobre interpretação, né? A gente Sim, estuda a forma de interpretação, então eu fiquei com isso na cabeça. Mas é performance, é a mesma coisa. legal. E a segunda coisa é interessante. Quando você está falando do João Gilberto, ele foi o primeiro músico brasileiro que eu ouvi. E acho Uhum, que a primeira canção que eu ouvi foi Desafinado. uhum. E eu pensei, tipo, nossa, a voz dele é tão única, mas não necessariamente boa, tipo, de Uhum, uma forma tradicional. É uma sim. voz, sei lá, é distinta, é diferente. Pois é, tem uma coisa interessante a respeito do João Gilberto, né? O João Gilberto é de Juazeiro. Tem um livro do Rui Castro, chama, se eu não me engano, o título é A Bossa Nova e Outras Histórias. Se eu não estou enganado. É, acho que li em inglês. É, Do Rui Castro. E ele conta um pouco dessa história do João Gilberto, ainda em Juazeiro, antes de ir para o Rio de Janeiro, antes do advento da Bossa Nova. E como acho que a maioria dos cantores da época, ele queria ser um grande cantor, como, por exemplo, existia na época Francisco Alves, aqueles grandes cantores que tinha aquela voz impostada, sim, sim, também com essa característica lírica, né? Lô, lô, lô. Então, exatamente. né? Então, diz o Rui Castro no livro dele que o João Gilberto tinha esse desejo, né? Mas, Sim. enfim, muitas coisas aconteceram depois que ele foi para o Rio e eu não conheço os meandros dessa história. Meandros, para quem não sabe em inglês, é como as coisas aconteceram. Os Ah, é? meandros da Não história, sabia, assim. Isso não é uma palavra muito utilizada, é uma palavra old-fashioned. mas é bom saber. Meandros, né? Assim, eu quero saber dos meandros dessa história, ou seja, como aconteceu essa história, né? Uhum. Como ela se desenvolveu, Sim, né? sim. Mas enfim, o que a gente tem do João Gilberto hoje em dia é essa voz que você comenta, né? Que é uma coisa que, numa conversa com você, a gente estava falando um pouco sobre minimalismo, você lembra? Sim, sim. E eu acho que tem um pouco disso, né? Quer dizer, é só o necessário. Não, não, Exatamente. Eu acho que né? dá um sentido de.
é muito íntimo. A primeira coisa que eu pensei é quase como ela está falando comigo mesmo e para mim Uhum. mesmo. Então, essa combinação de uma voz diferente, uma voz um pouco mais calada e também o ritmo do violão é uma combinação que te pega. Pra você ver, eu acho que eu não saberia citar nomes, mas existe no jazz, por exemplo, grandes duetos, né, também de guitarra e voz, enfim. Existiram alguns discos de jazz que influenciaram toda essa geração de bossa novistas, né? Mas no jazz, as grandes cantores, os grandes cantores de jazz, não era exatamente o mesmo jeito que os cantores brasileiros cantavam antes da bossa nova, É, mas era uma voz mais potente. Quando você pega Ella Fitzgerald, não é brincadeira aquilo, né? não, não é. É. Eu compararia com Elis Regina, mas não com João Gilberto, Sim, com certeza. sabe? Que Para é mim, ela específico. Fitzgerald não tem nada a ver com João Gilberto. Né? Mas o que eu falo assim é da época, né? Todo mundo diz, né, que a bossa nova teve muita influência do jazz. E teve mesmo, né? Teve mesmo porque era o que se ouvia. Apesar do Jobim dizer que ele não ouvia jazz muito porque ele não tinha acesso a jazz. É engraçado isso. O que ele ouvia, na verdade, era música de musicais norte-americanos, né? É, Enfim, mas teve. é. Então, Renato, uma coisa que não sei se vai fazer sentido para você, mas uma coisa que sempre foi muito atrativa para mim da bossa nova é um estilo tão simples que tem tipo um toque de minimalismo, mas ao Uhum. mesmo tempo, musicalmente é muito complicado. Tipo, tentando aprender bossa nova no violão, eu toco violão, mas vocês estão fazendo algumas coisas com a mão direita que eu nunca fiz na minha vida. Aham. Então, tecnicamente é muito complicada, mas dá um sentido de é muito íntimo, muito simples. Faz sentido isso, essa, sei lá. Faz sentido. É que como eu começo a dividir as coisas em elementos quando você comenta tudo isso, né? Quer dizer, o ritmo da bossa nova, eu acho que eu posso estar enganado, mas eu acho que o grande barato, vamos dizer assim, do ritmo da bossa Sim. nova, que já existe no samba, é a síncopa, Uhum. né? Que é quando você tem o acento, né? A parte forte do ritmo, ela tá fora do tempo, né? Você não, Sim. é diferente, por exemplo, não de toda, tá? Quando eu falo assim é de uma maneira geral, mas, por exemplo, é diferente da música europeia. Então, eu acho que essa é a questão rítmica. Tem uma questão harmônica que é complexa, né? Mas que é muito parecida com jazz, com algumas ligeiras diferenças, mas muito parecida com jazz, que é o uso das dissonâncias, né? Sim, sim. No geral, quando você escuta um arranjo do Jobim, por exemplo, quando você escuta na orquestra de cordas, né, aquelas melodias cromáticas que faz Aham. aquilo aquela melodia está sendo construída dentro das dissonâncias, usando as dissonâncias da harmonia, dos acordes, né? Então, nesse sentido, é mais complexa porque traz alguma coisa um pouco mais inesperada, né? Sim, exatamente. Então, assim, o ritmo para a gente não é algo complicado porque a gente nasce ouvindo esse ritmo, de É. certa forma, ou nascia, pelo menos, né? Mesmo para quem, por exemplo, se a gente pegar alguém, um brasileiro que é roqueiro, que a gente chama, né? Que curte rock and roll, ele já ouviu samba, não tem jeito, sabe? É. Nem que seja no carnaval, ele ouviu samba de alguma maneira. Então a gente tem essa influência, é como um sotaque, é como a língua, eu acho, né? É uma coisa que eu já comprei uma vez com o ritmo da música brasileira. Para mim é como as vogais nasais. É uma coisa que para o brasileiro é a coisa mais natural do mundo, mas para o Uhum. gringo, tentando aprender a cultura brasileira, falar a palavra João, não, é tão difícil. Também é tão difícil para mim pegar o ritmo da música, às vezes. Aham, entendo. São duas coisas separadas, mas que têm a mesma dificuldade. É isso que você quer dizer, né? Eu Eu acho que é. sempre quero fazer uma analogia com a linguística. Sim, Desculpa. Não, imagina. Não, mas eu entendo. Realmente esse som ão, né?
É, um- é, um- é- é- imagina, eu aprendendo inglês, você está reclamando do ão, né? Poxa vida, mas aqui no Brasil a gente tem 7 sons para as vogais. Vocês têm 15 a 20, eu não sei direito. É, Quer dizer, entre quando 15 e junta 20, tudo, né? dependendo da conta. É. Tudo bem que quando a gente pensa em ão, a gente poderia até dizer que é um som de uma vogal nasal. A gente poderia acrescentar mais um oitavo som, enfim, né? Sim. Tem suas dificuldades, mas não se iluda. Para aprender inglês também é bem difícil, viu? É, eu sei. Como Bem professor de difícil. inglês, eu estou tão agradecido que eu nasci falando inglês, porque inglês é Uhum. difícil, Sim. É, porque não faz assim, sentido. pois é, pois é. É, para quem fala português, a construção da frase é diferente, né? Uhum. Tem vários sons que a gente nunca fez, o som do TH, por exemplo, esse the. É, Demora muito, até hoje eu não falo direito, então, como eu não falo direito, o que que eu faço? Eu falo bem rápido, porque assim ninguém entende mesmo é, e todo mundo acha que eu falei certo. é, Né? é. Mas, bom, tentando, tipo, combinar os dois temas da música e a linguística, eu aprendi português através da música muito. E a Uhum. gente já falou sobre como aprender português através da música um pouco no último episódio, mas eu acho que a bossa nova, especificamente, é muito boa para aprender porque é um pouco mais devagar e você somente tem, normalmente, violão e voz, e talvez piano. Concordo. Concordo, concordo. E também acho que, como a gente falou no episódio passado, né, a melodia é mais linear, né? Você Uhum, não tem tanto o que a gente chama de firula, né, que são aqueles melismas. O nome técnico é melisma, né? O nome que a gente utiliza é firula, que é quando o cantor canta. é, Não tem nada disso, né? quase Então, eu falando, acho né? quase falando, né? Eu acho que nesse sentido, sim, a bossa nova pode ser uma boa opção, um bom material, né? Ótimo. Ó. Enfim, e a gente estava falando do Tom Jobim e está falando de linguística agora, né? Bom, voltando para o assunto, o Tom Jobim, é, sei lá, talvez eu estou errado, mas eu sempre pensei no Tom como o pai da bossa nova. Uhum. Ele é ou não é? Eu sei que é uma Aí, pergunta impossível. não, não é que é uma pergunta impossível, é uma pergunta complicada, porque existem Polêmica. várias opiniões. Polêmica, isso. Por exemplo, tem gente que diz que o João Gilberto é o pai da bossa nova. Tem gente que diz que é o Tom. Tem gente que diz que é um cara mais antigo um pouquinho ainda, chamado Johnny Alf. Uhum. Ah, Que eu lembro. porque ele gravou uma música na década de 50 chamada Rapaz de Bem, Uhum. composição dele, onde a gente pode verificar assim muitos elementos da bossa nova já antes desse lançamento oficial, né? Quer dizer, não é um lançamento oficial, mas um reconhecimento oficial de um movimento chamado bossa nova. Eu não sei, eu acho que, como eu disse antes, eu acho que o João Gilberto, eu enxergo ele como o grande intérprete da bossa nova. É. Então, ele é super importante para a bossa nova. Quando eu penso, por exemplo, num estilo de música clássica, vamos dizer assim, o classicismo, Uhum. quais são os grandes importantes do classicismo? Beethoven, Mozart, Mozart, né? Então Bach. por que eles são importantes? Porque eles criaram música dentro de um estilo. Sim, sim, mas não quer dizer que eles criaram o estilo. Somente que eles ficaram lá em cima depois na história. Sim, mas quase criaram, né? Quando a gente começa a pensar em história da música, você tinha antes o Barroco, vinha Bach, vinha Vivaldi, de repente aparece Mozart. O que acaba acontecendo, eu acho, também com a história da música, é uma coisa que eu costumo dizer para os meus alunos, né? Que assim, a gente conhece a obra do Beethoven, mas a gente não conhece a obra do vizinho dele. Porque o vizinho dele deu um azar tremendo de nascer ao lado do Beethoven na época de Beethoven. Então, tem coisas que a gente não vai saber a respeito de um estilo, porque não é verdade? Porque o que ficou para a história foi o que foi considerado mais importante. É, E nem isso a gente tem certeza, na verdade. é. Na verdade.
Então a história é escrita e a gente tem que lembrar disso, eu acho, né? Que ela é escrita a partir de um ponto de vista, Sim, né? sim. Mas quando eu penso, como eu estava te explicando, essa é a minha maneira de pensar. Então eu acho que o Jobim, ele foi, não é o pai, mas ele foi um mantenedor da bossa nova por causa do número de composições, E ele sempre né? estava. Ele sempre estava lá na fronteira, tipo, puxando os limites um Sim, pouco, né? sim, sim. E é claro que houveram vários outros compositores importantes que, né, Roberto Menescal, Carlinhos Lira, Eu né, amo Roberto. sim, que são importantíssimos, tem músicas maravilhosas também no estilo da bossa nova. Nara Leão foi uma grande intérprete da bossa nova mais tardiamente, mas foi Amo uma demais. grande intérprete, né? Eu também acho maravilhoso, tocava violão muito bem. Você vê, por exemplo, se a gente pensar em bossa nova, por exemplo, Carlinhos Lira, Roberto Menescal, e eu não estou falando mal deles, pelo amor de Deus, eles continuaram com a bossa nova até hoje. O Sim, sim. Jobim, ele foi com a bossa nova até um certo tempo, depois ele foi para onde ele queria, Uhum. não é verdade? Sim, mas para onde É. ele foi? Ele foi para uma música que a gente poderia encaixar um pouquinho melhor no chamado movimento MPB, que é quando você pega, por causa da bossa nova, porque sem bossa nova, na minha opinião, não existiria MPB, não do jeito que ela foi, né? Onde você tem outros instrumentos, bateria, contrabaixo, violão, enfim, uma série de coisas, É. é, que dá origem, de certa forma, na MPB, que é meio que a coisa de se utilizar de novo não, se utilizar dessa roupagem que a bossa nova tinha, Uhum. né, dessas características instrumentais da bossa nova, só que com temas outros que eram regionais, que antes da bossa nova eram tocados apenas com os instrumentos regionais, como a gente tinha conversado no começo, né? É tipo um ciclo, né? Um É, pouco. né? E de certa forma, quando a gente fala de língua, por exemplo, na minha opinião, a MPB, quando a gente fala do movimento MPB, quando a gente fala de Caetano, de Gil, de Chico, de Milton Nascimento, tem uma série de outros nomes que são importantes também, mas que acabam Muitos. ficando de lado, né? A gente acaba ficando nos mais conhecidos. As letras são muito mais ricas e mais profundas do que na bossa nova. É. Então, ganha um outro aspecto mesmo a música, né? Ganha um aspecto literário que eu acho que a bossa nova nada contra, mas que ela não tinha dessa forma. Eu acho que o grande barato da bossa nova em relação à letra, que é importante falar, é que antes da bossa nova as músicas com orquestra eram baseadas em boleros, tangos, Uhum. sabe? Baladas e todas elas, as letras, todas as maneiras de dizer eram muito depressivas. Oh, ela me deixou, estou morrendo, eu vou morrer, a É. vida O não tem mundo vai acabar. sentido, o mundo vai acabar, né? E a bossa nova, as letras da bossa nova, elas têm um outro enfoque, elas procuram enfocar no que, sabe, no que é legal do amor, no que é legal do relacionamento, Sim. né? Eu Não sempre achei um pouco. É uma coisa um pouco mais introspectiva. introspectiva. Nossa, que palavra. Essa é difícil, né? Nossa. Não se preocupa, tem várias palavras em inglês que eu nem arrisco a falar. Eu não deveria ter tentado aí. Por exemplo, a primeira canção que eu vi desafinado, eu estava pensando na combinação, tipo, a música é um pouco desafinado, e também a voz dela, e também a letra está falando sobre esse amor que é um pouco desafinado também. Sim. Então, essa combinação, para mim, me pegou forte. Uhum. Olha, é que eu não sei se a gente tem tempo, mas tem algumas coisas extremamente interessantes que a gente pode conversar a respeito de música e letra e combinações. Então, por exemplo, Temos tempo. como você está falando, né? Desafinado, o que que acontece? Ele começa cantando: Se você disser que eu desafino amor. E isso parece desafinado. Uhum. Não é, mas é inesperado. Não é uma nota que você esperaria, vamos dizer, que fosse cantada É, normalmente, né? Aí você pega uma outra música do Tom, olha que interessante. Tem uma música que agora eu me esqueci do nome, acho que é Caminhos Cruzados, que ela fala assim: Já conheço os passos dessa estrada, sei sim, que sim, sim. não vai dar em nada, Eu amo seus essa música. desejos sei de cor.
Olha o que acontece com a melodia. Olha o que ele está falando. Já conheço os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada, seus desejos sei de cor. Eu acho que é isso. E a melodia, ela tem uma nota, ela vai para a nota de cima, para de baixo e volta para a mesma nota. E vai para de cima e vai para de baixo e volta para a mesma nota. E vai para de cima, ou seja, ele não consegue sair daquela nota. Ele sabe onde vai dar também. A É, melodia diz isso. é, É interessante isso. Quando você pega samba de uma nota só, é um outro grande exemplo, porque a letra e a música, elas estão falando exatamente a mesma coisa. Ouça aqui esse sambinha é feito de uma nota só, e é uma nota só. é. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Essa outra, ele está falando, essa outra nota é consequência do que acabo de dizer. Sim, sim. Começou a consequência inevitável de você, se não me engano. E aí o que acontece que é interessantíssimo? Quanta gente anda por aí que fala, fala e não diz nada. E quantas notas existem ali? Quanta gente anda por aí que fala tudo e não diz nada, ou quase nada. E aí ele coloca na letra, já me utilizei de toda a nota e no final não deu em nada, não sobrou nada. Já me utilizei de toda a nota e no final não sobrou nada. Esqueci a letra, né? Mas então a música e a letra elas estão caminhando de uma forma paralela, elas estão dizendo a mesma coisa. É, realmente pra mim é a coisa mais legal. Tipo, sei lá, você está combinando. É uma brincadeira de palavras e de música de uma forma Sim, inesperada. Quando eu penso na bossa nova, quase qualquer música brasileira é que não tem comparação no mundo, porque é uma coisa tão única, pelo menos para mim. Eu acho é, por essa riqueza que você está falando agora. uhum. Eu acho que, bom, primeiro que assim, né, existe um estudo que você faz na faculdade, enfim, sobre como a letra se comporta em relação à melodia, que é chamado de prosódia, né? Então Uhum. existem técnicas para isso, A gente fala a né? mesma coisa na linguística. É comum. Na linguística, então, olha Sim. só. Olha, eu acho que assim, como a gente falou de várias coisas, a gente falou de Jobim, a De gente falou muita de coisa. bossa nova, a gente falou de prosódia, de letra, de melodia, de uma série de Prosódia coisas. não estava É, na não agenda. está, não estava no roteiro, né? Mas enfim, eu acho que eu gostaria que é muito importante, assim, como eu disse, o Jobim ele é muito conhecido por ser um compositor de bossa nova, né? Então eu queria aqui falar o nome de algumas músicas que talvez, eu acredito pelo menos, que são menos conhecidas do grande público fora do Brasil. Claro que vão existir aquelas pessoas que são fissuradas pelo Jobim, apaixonadas e vão conhecer, mas muitas não conhecem, que é uma fase que eu considero pós-bossa nova. Tá. Então essas músicas seriam Passarim, Sabiá, Oboto, que eu Boboto? já, que eu já falei errado, né? Porque eu falei o português extremamente formal, seria uboto. Uboto. São duas. Uboto. Artigo mais um substantivo. É uma coisa que o brasileiro faz muito, que é bem Sim. complicado pro gringo. Se, por exemplo, se eu falar, tipo, Renato, como que fala essa palavra bonito? Você vai me falar bonito. Ninguém fala assim. É verdade. É Bom, bonito. eu acho que eu não diria, mas é que como eu estou lendo essa lista de músicas, eu caí nessa bobagem. Né? Outra, Matita Perê, que é fantástica. Chovendo na Roseira. Correnteza. Dindi, que é quase uma bossa nova. Anos Dourados. Luísa. Pato Preto. Luísa, eu amo essa canção. Pato Preto é muito legal, é um chachado, um baião, se eu não me engano. Borzeguim, também Falando de Amor, também é uma música mais conhecida, mas diferente, não é bossa nova. Nada disso praticamente é bossa nova de verdade. A É, temática é outra, já mudaram várias coisas, né? é. Então, uma Então eu coisa um acho que pouco diferente, mas quase todo mundo que está visitando o Brasil pensa em Bossa Nova, Girl from Ipanema. Só. sim, É sim, muito sim, mais sim. disso, muito mais profundo, muito mais complicado. Mas eu acho que é assim também, né? Por exemplo, quando eu penso em jazz, conheço muito pouco jazz, para falar a verdade. Né? Eu penso, sei lá, nas piores, acho que nas piores não, mas nas mais conhecidas, que nem sei se são as mais conhecidas, mas Autumn Leaves, uh, Coltrane, Duke Ellington. Coltrane, mas tem muito, muito mais coisas do que isso, eu tenho certeza absoluta. Só que para
ser um conhecedor, então aí é outra coisa. Mas acho que isso é uma coisa mais do músico mesmo, né? É, Eu tenho amigos que realmente gostam de jazz e sabem conversar muito a respeito do jazz, porque conhecem os compositores, os movimentos e tudo mais, né? Eu, pelo contrário, eu sempre me liguei à música brasileira, então eu sei realmente muito pouco de jazz. é. Mas enfim, acho que tem uma lista aí de músicas que são interessantes. Hoje em dia se encontra tudo no YouTube, né, para poder ouvir. Sim, Acho sim, que é a gente bacana. pode colocar essa lista de músicas. É difícil. Com a música brasileira tem tanta coisa, é difícil saber onde começar. Uhum. Então, pode começar aqui. Sim, é verdade. Ótimo. É, Bacana. bom, Renato, obrigado de novo. Eu sempre adoro bater um papo sobre a música brasileira, sobretudo com você. Você tem mais alguma coisa que você quer adicionar? Não, acho que não. Acho que a gente já falou bastante, né? Acho que É, se a gente gravar um próximo episódio, a gente vai ter que aprender a enxugar melhor o roteiro, que é uma coisa que a gente diz aqui no Brasil, né? ótimo, Tá ótimo. bom? Mas olha, Então, agradeço de novo o convite, viu? Fico muito feliz. Gosto muito de conversar com você também. É legal, bacana. legal. Então, Renato, todo mundo pode achar Renato at learningbrazilianguitar.com. He's got a course that I'm doing right now that teaches you guitar. It's awesome. It's really cool. Renato's cool. So, check it out. Valeu, cara. A gente se fala logo. Valeu, grande abraço para você e para todos os ouvintes. Um abraço, cara. Tchau, tchau. Tchau.